Já estão todos aí? Já estão todos aí? Tá todo mundo aí. O Rafael já vai estar junto ou vou chamar? Fica mais legal. É. Tá? Podemos? Pode. Senhoras e senhores, boa noite. Dou por aberta a solenidade em homenagem ao Dr. Daniel Araújo de Oliveira, coordenador-geral de acompanhamento legislativo e parlamentar do gabinete do prefeito do município do Rio de Janeiro, com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, de acordo com a resolução da mesa diretora, número 13.295 de 2025, de minha autoria e dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Caiado, presidente desta Casa de Leis, Leniel Borel, Márcio Ribeiro, Wagner Tavares, Fábio Silva, Marcelo Diniz, Salvino Oliveira, Rique Azevedo, Thalita Galhardo, Átila Nunes, Júnior da Lucinha, Felipe Pires e do então vereador Carlos Bolsonaro, e aprovada em sessão plenária nesta Casa de Leis. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra às autoridades que irão constituí-la. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Aloysio de Freitas. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Guaraná. Excelentíssima senhora secretária de Fazenda do município do Rio de Janeiro, Andréa Senco. Secretária. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do município do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Bucar. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Tiago Cá Ribeiro. Excelentíssimo senhor Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Dias Pérez. E o nosso homenageado, Dr. Daniel Araújo de Oliveira, coordenador-geral de acompanhamento legislativo e parlamentar do gabinete do prefeito do município do Rio de Janeiro. Ouviremos a execução do hino nacional.
Faremos a leitura das mensagens recebidas. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço o honrado convite para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Daniel de Araújo Oliveira, a ser realizado nesta data. Aproveito a oportunidade para parabenizar o homenageado pelo justo e merecido reconhecimento no momento em que é outorgado com a maior comenda desta Casa Legislativa, fruto do reconhecimento de sua notável trajetória profissional na advocacia, bem como na gestão pública, atualmente destacando-se por sua atuação como coordenador-geral de acompanhamento legislativo e parlamentar da Prefeitura do Rio de Janeiro. Parabenizo, por fim, o ilustre senhor vereador Marcos Dias pela feliz iniciativa. Atenciosamente, nosso querido presidente, vereador Carlos Caiado. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor vereador Marcos Dias, solenidade de entrega de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Daniel de Araújo Oliveira. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que parabenizo o doutor Daniel pelo recebimento do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Esta honraria reflete o reconhecimento do seu trabalho, dedicação e valiosa contribuição à cidade ao longo dos anos. Meus sinceros parabéns e votos de sucesso. Atenciosamente, Eduardo Cavalieri, vice-prefeito do Rio de Janeiro. Prezado amigo Daniel Araújo, o recebimento da medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, não é apenas justa, mas plenamente merecida. Tive a satisfação de conviver e trabalhar ao seu lado durante 4 anos, no período em que exercia a liderança de governo do prefeito Eduardo Paes nesta casa. Ao longo dessa trajetória, pude testemunhar de perto sua seriedade, competência técnica, lealdade institucional e compromisso permanente com o bom andamento dos trabalhos legislativos. Registro aqui minha gratidão pela parceria, pelo respeito e pela dedicação demonstrados ao longo de todos esses anos. Aproveito também para registrar meu reconhecimento ao vereador Marcos Dias pela feliz iniciativa de concretizar esta honraria. Receba meus cumprimentos e votos de contínuo sucesso em sua trajetória. Atenciosamente, Átila Nunes, vereador. Senhor vereador, cumprimentando, agradeço o convite pela solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Daniel Araújo de Oliveira, a ser realizado nesse plenário. Aproveito a ocasião para parabenizar o homenageado pelo justo e merecido reconhecimento no encargo da defesa dos direitos do nosso município. E ainda parabenizo a iniciativa do vereador Marcos Dias nesta honrosa homenagem. Vereadora Tânia Bastos, Republicanos. Ao vereador Marcos Dias, agradeço imensamente o gentil convite para a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao estimado senhor doutor Daniel Araújo de Oliveira. Infelizmente, por compromissos previamente assumidos, não poderia comparecer a esse momento tão significativo. Gostaria, no entanto, de registrar os meus sinceros parabéns por essa merecida homenagem que reconhece sua brilhante trajetória profissional e seu compromisso com a cidadania. Receba meu abraço respeitoso e os votos de pleno êxito para a solenidade. Atenciosamente, vereador Dr. Gilberto. Excelentíssimo vereador Marcos Dias, venho por meio desta justificar minha ausência na solenidade de entrega no dia 12 de março do conjunto de medalha Pedro Ernesto ao ilustre senhor Dr. Daniel Araújo de Oliveira. Infelizmente, compromissos previamente agendados me impedem de comparecer a esse evento que certamente celebra uma trajetória brilhante do Dr. Daniel Araújo de Oliveira. Vereador Wellington Dias. Senhor vereador Marcos Dias, sinto-me honrado e muito lisonjeado pelo convite de Vossa Excelência para a solenidade de entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Daniel Araújo de Oliveira. Entretanto, peço desculpas pela minha ausência, haja visto outros compromissos agendados anteriormente. Solicito a Vossa Excelência transmita minhas sinceras congratulações ao homenageado e aproveito para consignar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rodrigo Vizeu, vereador. Senhor presidente desta sessão, excelentíssimo senhor vereador Marcos Dias e demais vereadores coautores desta honrosa homenagem. Primeiramente, peço minhas escusas pela ausência nesta nobre sessão, mas em razão de compromissos anteriormente agendados, não me foi possível comparecer. A honraria destacada do Dr. Daniel Araújo de Oliveira é merecidamente por sua atuação exemplar e impacto positivo na sociedade. Daniel tem trajetória marcada pela dedicação ética e o inabalável compromisso com o desenvolvimento da sociedade. Nesta Casa Legislativa e no Executivo Municipal, Daniel está sempre disposto a uma escuta ativa e na indicação de soluções, seja qual for o legislador, a prestação do serviço mostra-se sempre efetiva e prestativa. Somos gratos, Daniel, pela sua amizade e profissionalismo.
Portanto, segue as minhas sinceras homenagens ao nosso amigo Daniel. Atenciosamente, vereador Márcio Santos. Senhor vereador, este diretor da Diretoria de Prevenção de Incêndio e Pânico vem, através desta, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa da solenidade que irá ser realizada no dia de hoje, no plenário Teotônio Vilela da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, referente à entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Daniel Araújo de Oliveira. Também aproveito para parabenizar o referido homenageado. Homenagens como essas são motivo de grande orgulho para a sociedade em geral. Atenciosamente, Rômulo Capelo Teixeira, Coronel Bombeiro, Diretor de Prevenção e Incêndio e Pânico. Prezado vereador Marcos Dias, agradeço imensamente o convite para a solenidade de entrega de conjunto de medalhas de mérito do Dr. Pedro Ernesto ao senhor Dr. Daniel Araújo de Oliveira, que será realizada no dia 12 de março às 18h30. Sinto muito não poder comparecer devido a outro compromisso assumido anteriormente nesta data. Registro minha consideração e desejo que o evento seja um sucesso. Atenciosamente, João Mendes Jesus, secretário especial de Inclusão. Registro também, via telefone, a mensagem de homenagem e respeito do vereador Satier. Também é essa homenagem de hoje. Registramos as seguintes presenças. Senhora Paula Albino Machado, esposa do nosso homenageado. Aqui estão adiantando um pouquinho. Jovens, Luca Albino Araújo e Maitê Albino Araújo, os filhos do nosso homenageado. Excelentíssimo senhor, meu grande amigo, vereador Wagner Tavares. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Município do Rio de Janeiro, Dr. Cristiano Lopes. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor secretário de Governo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz, que irá compor a mesa. Excelentíssimo senhor Procurador do Município do Rio de Janeiro, Dr. Gabriel Cardoso. Excelentíssimo senhor Procurador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Viola. Dr. Carlos Afonso Leone, diretor jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Senhor Marcel Grilo Balaciano, é isso? Isso aí. Subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade do Rio de Janeiro. Senhora Sandra Costa, Coordenadora Geral de Gestão Institucional da Secretaria Municipal da Casa Civil. Eu posso ser que eu não acerte aqui, hein? Senhor Luiz Odawara, é isso? Tenente-coronel e chefe da 8ª Delegacia, é isso? DPJM. Senhor Francisco Correia, coordenador de arborização urbana da OAB. Francisco Carreira. Excelentíssimo senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação da cidade do Rio de Janeiro, Osmar Lima. Senhora Aline Borges, presidente do Invisa Rio. Senhora Cíntia Félix, essa é minha filha, secretária de Integração Metropolitana do Rio de Janeiro. Senhor Carlos Peixoto, diretor de comunicação da Associação Brasileira de Hidrogênio. Doutora Isabela Santoni, diretora de segurança da Câmara Municipal. Senhor Joaquim Diniz, representando a Companhia de Engenharia de Tráfego do município do Rio de Janeiro, 7 Rio. Excelentíssimo senhor Coronel do Exército Brasileiro, Demétrios Boazzi.
Senhor Flávio Henrique, coordenador-geral de administração do gabinete do prefeito do município do Rio de Janeiro. Senhora Márcia Formiga, coordenadora técnica de assuntos federativos do município do Rio de Janeiro. Senhor Tenente Coronel, chefe da 8ª DPJM, Luiz, já foi anunciado. Senhor Valdomiro Paiva, subsecretário de Gestão do Esporte. Senhor subsecretário da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, Rodrigo Gonçalves. Senhora Paula Albino já foi anunciado. Tem a presença também do vereador Diego Vaz. Onde está o Diego Vaz? Onde está ele? Uma salva de palmas para o meu amigo querido. Muito obrigado. Rafael Thompson também está presente. Onde está Rafael Thompson? Esquerda. Thompson, você sabe o que você significa para essa cidade, né? Meu respeito e admiração ao teu trabalho. Sua competência é reconhecida por todos dessa casa. Muito obrigado. Wagner, anunciei. Convido agora a fazer uso da tribuna o excelentíssimo senhor secretário de Governo da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa, na pessoa do meu amigo homenageado, né? E essa tribuna aqui, ela tem uma força muito grande, né? Senhor presidente, essa tribuna marca a história da nossa cidade, assim como essa, né, comenda marca a distinção do cidadão que merece ser reconhecido pelo seu trabalho pelo Rio de Janeiro. Eu aqui, falando também em nome do prefeito Eduardo Paes, quero lembrar que nós vivemos nas últimas 24 horas momentos de grande tensão na defesa dessa tribuna, na garantia sagrada que a democracia construiu, a imunidade da fala dos parlamentares, a sua capacidade de enfrentar os problemas dessa grande cidade e o respeito que todos nós carregamos pelos senhores vereadores. O prefeito me pediu que transmitisse também que nós consideramos que a defesa desse pensamento plural que aqui há é a defesa da própria democracia. Por isso eu quero pedir aqui uma salva de palmas ao vereador Salvino Oliveira. Quero, cumprimentando o meu querido homenageado, dizer que os últimos anos para mim foram de aprendizado. Eu sou um advogado, por amizade ao Eduardo, estou ajudando lá no governo. Rapidamente voltarei ao meu escritório e carrego aí alguns aprendizados bons, outros não tão bons. Uma grande alegria que eu tive foi conhecer melhor o Daniel, né? Minha mulher diz que eu tenho um defeito, que eu normalmente me apaixono e fico admirador de advogados, né? É fato, eu acho que talvez isso tenha me levado à presidência da ordem. Mas conheci um homem com esse sorriso, né, Paulo? Os filhos estão aqui cheios de orgulho, uma pessoa que trabalha de sol a sol, com uma fé e uma certeza enorme na importância do que faz. Eu acho isso uma das coisas mais bonitas da atuação do Daniel. Uma pessoa que trata a todos, de todos os pensamentos, de todas as origens, com o mesmo respeito e com a mesma dignidade e com a mesma palavra. Eu adorei uma das cartas, senhor presidente, que falava em capacidade de ouvir. Se há um homem que tem capacidade de ouvir, é esse homem que está sendo homenageado hoje aqui nessa casa.
Eu queria encerrar em nome da advocacia, usando a minha prerrogativa de membro honorário vitalício, dizendo também que o Daniel representa alguns dos valores que nós, advogados, primamos como valores, né, Bucar? Havia agora também o doutor, presidente do nosso Tribunal de Contas, Tiago, tantos amigos. Valores que nós, advogados, consideramos sagrados, que é a gentileza, a fineza do trato, a firmeza do caráter e a fé inabalável na lei e na justiça. É por isso que você, meu amigo, está sendo homenageado nessa noite. É por isso que tantos amigos estão aqui felizes de ver o teu sorriso. Parabéns a essa medalha, parabéns a essa casa por entregar, principalmente por homenagear a quem merece ser homenageado. Muito obrigado. Registrar a presença do excelentíssimo senhor secretário de Integridade do município do Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo Correia. Assistiremos agora a apresentação de um vídeo. Dr. Daniel Araújo de Oliveira, 47 anos, é casado e pai de 2 crianças. Sua trajetória profissional começou ainda na juventude, quando decidiu investir em uma formação técnica nas áreas de eletrônica e informática. Essa base técnica foi fundamental para o início de sua carreira, permitindo que ingressasse no mercado de trabalho e acumulasse experiência em áreas estratégicas da tecnologia e da gestão. Ao longo desse período inicial, atuou em grandes empresas brasileiras, como a Light e a Petrobras, onde desempenhou funções técnicas e também posições de gestão. A vivência em empresas de grande porte contribuiu significativamente para o desenvolvimento de uma visão analítica, organizacional e estratégica, habilidades que mais tarde seriam essenciais em sua carreira jurídica e na atuação no setor público. Justamente nesse contexto profissional que surgiu o interesse em aprofundar os seus estudos na área do direito. Com o objetivo de ampliar a sua formação e atuação profissional, graduou-se em Direito pela Universidade Gama Filho e, posteriormente, concluiu sua pós-graduação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante sua trajetória acadêmica e profissional, Daniel também se destacou pela produção intelectual, dedicando-se a reflexões e ao debate sobre temas jurídicos e institucionais relevantes. Entre suas contribuições estão artigos e livros que abordam questões jurídicas contemporâneas, reflexão sobre o funcionamento das instituições e da legislação. Entre suas obras publicadas, destacam-se Licenciamento Ambiental, Controle ou Oportunidade, que discute os desafios e as perspectivas do licenciamento ambiental no Brasil. The Environment Warrants, Carefully Before Investing in Brazil, que abordam a relação entre o meio ambiente, legislação e investimento. A Jornada do Candidato nas Eleições, obra voltada à compreensão do processo eleitoral e seus desafios, e Simplificação que Complica, o perigo da superficialidade na hermenêutica jurídica, que propõe uma reflexão crítica sobre interpretações simplificadas no campo do direito. Paralelamente à sua produção acadêmica e atuação jurídica, Daniel também participou ativamente da vida institucional da advocacia, na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio de Janeiro. Integrou diversas comissões temáticas, contribuindo para o debate e o desenvolvimento de estudos e de iniciativas jurídicas. Entre as comissões das quais participou, destacam-se as de Direito Municipal e Direito Urbanístico, áreas diretamente relacionadas à organização da cidade, à legislação urbana e à gestão pública. O setor público construiu uma sólida experiência na área legislativa e institucional. Atuou como assessor jurídico parlamentar, exercendo funções tanto em mandatos parlamentares quanto na Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nesses espaços, participou da análise jurídica de processos de lei, da elaboração de pareceres e do acompanhamento de processos legislativos, contribuindo para o aperfeiçoamento técnico das discussões e decisões no âmbito legislativo. Desde 2021, o Dr. Daniel Araújo de Oliveira exerce o cargo de Coordenador Geral de Acompanhamento Legislativo e Parlamentar no Poder Executivo Municipal. Nessa função, integra um setor estratégico da Prefeitura do Rio de Janeiro, responsável pelo relacionamento institucional com os poderes legislativo municipal e estadual, além do Congresso Nacional. Seu trabalho
envolve o acompanhamento das posições legislativas, a articulação institucional entre os poderes e o suporte técnico às iniciativas do Executivo no campo legislativo, fortalecendo o diálogo institucional, a governança pública e os aprimoramentos das políticas públicas. Em reconhecimento à sua trajetória profissional, ao compromisso com o serviço público e às relevantes contribuições prestadas ao desenvolvimento institucional e jurídico da cidade do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Araújo de Oliveira está sendo homenageado com a Medalha Pedro Ernesto, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem simboliza o reconhecimento público por sua dedicação, competência e compromisso com o fortalecimento das instituições e com o serviço à sociedade. Trata-se de um atributo merecido a uma trajetória marcada pelo trabalho, pela produção intelectual e pela contribuição efetiva à vida pública. Que esta honraria represente não apenas o reconhecimento de sua caminhada até aqui, mas também um agradecimento sincero pelos relevantes serviços prestados à cidade do Rio de Janeiro e à sociedade, inspirando a continuidade de uma atuação pautada pela ética, pelo conhecimento e pelo compromisso com o bem público. Muito obrigado, Dr. Daniel. Vamos juntos. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Você reparou que todas as fotos mostram a família e sua trajetória? Porque é de onde sai a força para Dr. Daniel conquistar tudo o que ele tem hoje. Passaremos agora aos oradores da mesa. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Rafael Aloysio de Freitas. Boa noite, vereador Marcos Dias. Lápis. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos da mesa. Em primeiro lugar, registrar minha felicidade de participar, porque a gente entrou juntos aqui na Câmara. Quer dizer, eu entrei com o mandato em 2013, quando você iniciou o trabalho aqui com o Tiago. E é importante muito registrar que quando a gente escolhe alguém, né, Marquinhos, para dar a honraria da Pedro Ernesto, a gente busca escolher as pessoas que realmente mereçam, que a gente olhe que aquela pessoa tem um cuidado especial com o trabalho, com a cidade, com dedicação. E você sempre se mostrou um cara super dedicado, comprometido, responsável, competente. É uma área que eu gosto muito de lidar, que é essa área jurídica, né? Apesar de minha formação inicial ser odontologia, eu quase terminei a faculdade, faltou pouquinho, mas aí veio a política, acabou que a gente misturou tudo. Então, com cada um de vocês, advogados, eu aprendo sempre um pouquinho mais. E eu quero muito agradecer a você pelo trabalho que você tem desenvolvido aqui na Câmara nesse tempo todo. Na legislatura passada teve um momento especial do plano diretor, quando a gente se envolveu naquela discussão de mais de 2 anos, né, com emendas e tudo mais. E foi um trabalho árduo, difícil, onde as assessorias dos vereadores, né, da parte dos vereadores que acompanharam de perto, trabalhou bastante. Você foi alguém muito importante naquele processo, né, na época com o então líder de governo, Átila Nunes. E a gente conseguiu chegar ao final do processo, sendo feliz e dando para a cidade uma legislação que realmente pode permitir fazer com que a cidade cresça. E é muito importante para ser a nossa espinha dorsal de todas as leis aqui. Então, parabéns. Não sei se você contou para sua família que quando às vezes você é homenageado, não quer dizer que é o final da carreira. A Pedro Ernesto, ela significa que vai vir mais responsabilidade para cima dele. Até porque é importante ele continuar inspirando outras pessoas, outros advogados, outros assessores que porventura venham trabalhar aqui ou que queiram escolher essa mesma área para seguir ao longo da vida. Tá bom? Então, parabéns, muito orgulho de estar aqui ao teu lado, de acompanhar a tua trajetória, estarmos juntos ainda, né, cultivando esse tempo aqui de trabalho pela cidade. E, por fim, embora a gente esteja aqui já há alguns anos, né, eu não te reconheceria com a foto você mais novo, porque nunca te vi com um fio de cabelo, né? Então, daqui para frente vai ser só assim. Deu para a gente ver como é que você era quando era mais novo. Mas parabéns mesmo, de coração. Eu estou aqui para poder registrar o teu trabalho competente, sério, dedicado, responsável pela cidade do Rio. E continue sempre assim, inspirando muitas pessoas que ainda vão olhar a sua trajetória e querer ser igual a você, tá? Parabéns para sua família, que eu tenho certeza de que são aquelas pessoas que dão ali o suporte, a força. E siga firme, siga em frente, você merece ainda muito mais, tá bom? Parabéns.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Maurício Dias Pérez. Qual o microfone? Qual que é aquele ali? Boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo vereador Marcos Dias, cumprimento todas as autoridades aqui da mesa e aqui presentes, aos familiares, a Paula, ao Luca, a Maitê, e amigos que vieram aqui prestigiar esse momento tão especial aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a honra e também a emoção de falar sobre alguém que conheço não apenas sua trajetória profissional. Eu conheci ele ainda tinha cabelo. Nos conhecemos ali, eu lembrei agora, ali mostrando aquele vídeo sobre a formação técnica dele, foi ali que nos conhecemos, saindo da Ilha do Governador e pegando 696, indo lá, ele fazendo o curso dele, fazendo o meu curso. Então, desde essa época a gente se conhece e lá se vão, talvez, 35 anos, sei lá. Enfim, não conheço ele apenas sobre sua trajetória, mas a sua história de vida. Alguém que eu conheço desde muito antes dos títulos, das responsabilidades e dos reconhecimentos. Conheço desde os tempos de infância. Isso me permite dizer algo que talvez poucos aqui saibam. Antes de qualquer conquista pública, antes de qualquer medalha, já existia no Daniel aquilo que realmente define uma pessoa: caráter, lealdade, generosidade e um profundo senso de responsabilidade com os outros. Crescemos juntos, dividimos sonhos, aprendizados e muitas histórias que a vida nos deu. E olhando para trás, é curioso perceber como algumas pessoas já demonstram desde cedo aquilo que se tornarão no futuro. O Daniel sempre foi alguém que não se contentava apenas em seguir o caminho mais fácil. Sempre teve dentro de si uma inquietação positiva, a vontade de fazer mais, de ajudar mais, de construir algo que fosse maior do que ele mesmo. E talvez seja exatamente por isso que hoje ele recebe a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria conhecida por esta casa, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Essa medalha não reconhece apenas feitos, ela reconhece dedicação, compromisso e o serviço com a sociedade. Mas para nós que conhecemos o Daniel de perto, essa homenagem tem um significado ainda maior, porque sabemos que por trás das realizações existe um ser humano íntegro, um amigo presente, alguém que nunca esqueceu de onde veio e nem das pessoas que caminharam ao seu lado. Isso é algo raro. A vida costuma mudar as pessoas quando chegam aos cargos, às responsabilidades ou reconhecimento. Mas no caso do Daniel, aconteceu o contrário. Quanto mais a vida lhe deu oportunidades, mais ele se dedicou a retribuir. Por isso, meu amigo Daniel, hoje não celebramos apenas a medalha, celebramos a sua história, celebramos os valores que você representa, celebramos o exemplo que você se tornou. Para mim, é um privilégio poder dizer diante de todos aqui, antes de ser homenageado nessa casa, você já era motivo de orgulho para aqueles que tiveram a sorte de crescer ao seu lado. Receber a medalha Pedro Ernesto é um grande reconhecimento, mas quem te conhece sabe que essa medalha não muda quem você é, ela apenas confirma aquilo que nós soubemos. Parabéns, Daniel, que essa homenagem seja apenas mais um capítulo de uma trajetória que ainda continuará inspirando muitas pessoas. Muito obrigado, meu amigo. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do município do Rio de Janeiro, doutor Daniel Bucar. Boa noite a todas e todos aqui presentes. Nosso presidente da mesa, meu querido amigo vereador Marcos Dias, vereador Rafael Freitas, nosso presidente Guaraná, coronel Maurício Dias, vice-presidente do Tribunal de Contas, Tiago Carribeiro, minha amiga secretária de Fazenda, Andréa Senco, e o nosso grande homenageado, Daniel Araújo. Quero fazer também um registro da presença do nosso secretário de Integridade, Rodrigo Correia, em nome de quem eu faço
Saúdo todos os secretários presentes e os servidores. Eu faço também a homenagem aqui, saúdo na pessoa do nosso querido Gileno. Uma salva de palmas para ele. É um servidor mais antigo da prefeitura. Mas quando o Daniel me chamou para estar aqui presente, e nós nos tratamos de xará, nós nos tratamos reciprocamente, naturalmente, xará, que chamamos Daniel, foi uma grande alegria, uma grande honra, porque desde o momento que eu o conheci em 2021, vi que era uma pessoa comprometida com o trabalho, um advogado e uma produção intelectual absolutamente interessante e arguta. Quando eu também recebi, Leone, o livro dele, Passo a Passo de Candidato, como é que é? Jornada do Candidato. Eu achei super interessante, porque eu nunca tinha visto nada parecido, porque às vezes nós, advogados, falamos para nós mesmos, que é uma característica, enfim, de todas as profissões, mas quando a gente consegue romper essa fronteira e passar para falar para as pessoas que realmente interessam, que aquilo que nós produzimos, é algo que é extremamente interessante, e eu te saúdo, primeiramente, por essa produção intelectual bastante importante. E segundo, por ser uma pessoa absolutamente, Paula, e deve ser assim em casa também, feliz. Feliz no trabalho, feliz no trato com os amigos, comprometido. Não há um momento que eu tenha uma dúvida que ele, com esse largo sorriso que encanta a todos e seduz a todos, fala: olha, vamos seguir por aqui, vamos fazer dessa maneira, e eu vou te dar o meu total apoio. Eu tenho o Daniel, nesses 5 anos com que já trabalhamos juntos, um grande amigo, um grande parceiro, um grande colega de trabalho. E, mais uma vez, presidente, o senhor acerta demais em conceder a mais um servidor daqui do município do Rio de Janeiro, que tanto faz pela cidade também, a medalha, o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. Então, é com muita alegria que eu componho essa mesa e digo que você tem toda a minha admiração e você é merecedor de não só dessa comenda, mas de todas as homenagens do município do Rio de Janeiro. Muito obrigado, meu irmão. Com a palavra, excelentíssima senhora secretária de Fazenda do município do Rio de Janeiro, doutora Andréa Senco. Obrigada. Obrigada, presidente. Vereador Marcos Dias, quero cumprimentar a todas e todas. É uma honra para mim estar sentada aqui nessa mesa para homenagear o Daniel. Quero parabenizar desde já a família, Paula, Luca, Maitê, que estão aqui nos ouvindo. Isso aqui é o ambiente do trabalho do seu pai. Então, aqui você vai sentir mais ou menos como é que é o dia a dia dele aqui. Os temas fazendários, eles normalmente são muito áridos. Muitas vezes a gente apresenta números aqui e não gera muita emoção na Câmara Municipal. E assim mesmo que tem que ser, porque eu acho que quando as contas estão indo bem, a gente não está aqui para discutir, a gente tem que discutir política pública para cidadão carioca. E nesse ponto, a Secretaria de Fazenda ela só tem a agradecer sempre a ajuda, comprometimento do Daniel. Eu acho que agora o Daniel Bucar, procurador que me antecedeu aqui na fala, ele resumiu com a palavra do sorriso. Realmente, o Daniel, ele sempre abre um sorriso para a gente, mesmo quando a gente vem com aqueles monte de tabela, número, e que facilita muito a nossa vida aqui, os nossos projetos na Câmara Municipal. Para mim, eu devo dizer que, então, adicionalmente, né, além dessa ajuda profissional, comprometimento, presteza, a gente acaba criando um amigo aqui. Então, é isso que eu também gostaria de deixar de mensagem. Um grande beijo, parabéns. Anunciar aqui a chegada muito honrosa ao meu lado, meu líder, né? Vereador Márcio Ribeiro,
tem me ensinado muito a trabalhar nesta Casa Legislativa. É uma honra. Seja bem-vindo. Obrigado. Registrar também a presença do querido secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Dr. Gustavo Guerrante. Também o Tiago Dias, secretário-geral do Compustat. Seja bem-vindo. Com a palavra, o vice-presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Dr. Tiago Carribeiro. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e já aproveitar para parabenizar a mesa diretora dessa casa, na figura do presidente hoje, dessa solenidade, vereador Marcos Dias, com quem eu tive o privilégio de conviver aqui há alguns anos nessa casa. Em nome dele, do vereador Márcio Ribeiro, que eu também quero parabenizar pelo bonito discurso em defesa do parlamento dessa casa. Eu que fui parlamentar aqui por 3 mandatos, quando vejo algumas situações na qual ocorreram durante essa semana, me traz tristeza no coração, mas ao mesmo tempo fico feliz de ainda existirem algumas vozes que são capazes de ecoar em defesa desse parlamento. Parabéns pela defesa da instituição Câmara dos Vereadores, que é uma instituição que existe há algumas décadas dentro de um parlamento que era sede do parlamento estadual do nosso estado, participou de toda a transformação que esse estado participou. E quando eu vejo Vossa Excelência, vereador Márcio Ribeiro, fazendo esse discurso, confesso que ainda me resta esperança. Quero aproveitar para cumprimentar a todos os servidores dessa casa, na figura do querido Gilson, da minha querida amiga Márcia Rocha, e todas as pessoas que estão trabalhando a serviço da Câmara dos Vereadores, essa Câmara que me acolheu durante pelo menos 9 anos. Eu me sinto aqui, não volto com tanta frequência, não sei se é porque eu fico depois que saio daqui com o coração apertado, de saudade, mas assim é um lugar que eu sempre fui muito feliz. Construí aqui amigos que ainda são meus amigos, amigos que eu vim construir depois, como o próprio Márcio, depois de ter saído, e só fico feliz de ver, poder rever essas pessoas que moram no meu coração. Quero aproveitar para cumprimentar a Paula e dizer, Paula, que em nome de você, a todos os convidados do Daniel, em nome do Luca, em nome da Ana Maitê, eu não sei se eu fiquei preocupado com o Luca ou se eu fiquei com o coração aliviado, né? Porque eu achava que eu que tinha arrancado os cabelos do Daniel, mas assim, quando eu já conheci o Daniel, há 20 anos atrás, ele já era careca. Mas nas fotos eu fiquei com preocupação se o Luca também vai precisar de alguma ajuda. Mas hoje em dia tem muita tecnologia, né, Didi? Nosso secretário, em nome do secretário Didi Vaz, do nosso procurador Daniel Bucari, da nossa querida Andréia, quero cumprimentar aqui a todos os secretários do município do Rio de Janeiro, a todas as pessoas que estão à disposição do prefeito Eduardo Paz. Mas eu fico tranquilo em saber, Luca, que tem solução para o nosso... Eu já tive esse problema, né? Então já tive que me solucionar através da tecnologia, então acho que você tem uma saída também para poder correr. Mas eu quero falar um pouquinho aqui do nosso homenageado de hoje, que é... Se eu tive algum sucesso na minha vida pública, muito eu devo a gratidão pelo companheirismo das pessoas que estavam ao meu lado. E dentre elas, com certeza, estava o Daniel. Quando eu vejo o Daniel, logo no início do meu mandato, escrever um livro sobre meio ambiente, ele tem 3 livros escritos, o primeiro sobre meio ambiente, foi porque durante 4 anos nós fomos presidente da Comissão de Meio Ambiente e ele foi presidente junto comigo. Eu era o vereador de mandato, mas ele exercia um mandato compartilhado junto comigo. E lá ele já pensava não só nas soluções, nos problemas, mas também entregava, acima de tudo, a transformação do seu coração, que era da iniciativa privada, passando a ser para a coisa pública. E essa evolução eu vim crescendo ao longo dos 9 anos que eu tive aqui na casa. Sempre o Daniel, ao longo dos meus mandatos,
fez a minha advocacia eleitoral sempre com muita competência. Eu sempre disputei a eleição, sempre tive excelentes votos e nunca tive uma multa no TRE, muito graças ao trabalho do nosso querido Daniel, que comandava a minha advocacia eleitoral. Esse foi o segundo tema do segundo livro. Então, quando eu vejo ele hoje, com um serviço prestado à cidade do Rio de Janeiro, e essa transformação do privado para o público, com uma dedicação, como disse bem o nosso eterno presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, com um sorriso no rosto, também enfatizado pelo nosso querido Bucar, é o mais reflexo da verdade daquilo que acontecia. Daniel, eu vou sempre torcer para que os seus voos sejam cada vez mais longos. Eu, ao sair da Câmara, há 5 anos atrás, fiz um convite a ele, estou confidenciando pela primeira vez em público, que ele fosse trabalhar comigo. Ao mesmo tempo, o prefeito Eduardo Paes fez o mesmo convite a ele. Eu era um mero vereador chegando a conselheiro do Tribunal de Contas, perdi para o prefeito essa, mas eu tenho certeza que quem ganhou foi a cidade e o parlamento carioca. Parabéns, parabéns a você. Parabéns principalmente a Paula, que eu tenho certeza que é uma guerreira, criou esses filhos com muito carinho e amor, sobretudo na ausência que a coisa pública causa dentro da família, e eu sei bem o que é isso, né? Mas, Paula, em nome da família de vocês, em nome do Daniel, essa medalha talvez seja mais sua do que dele. Então, divida dentro de casa, leva a patroa para jantar, porque ela também merece. Parabéns a todos vocês no dia de hoje. E que Deus abençoe. Registrar a presença do nosso querido secretário municipal de Ordem Pública, Marcos Belchior. Seja bem-vindo, meu irmão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Guaraná. Bom, depois dessa gente toda falando, depois do Tiago falando agora, um discurso tão emocionado, que toca tanto o coração da gente, depois do meu amigo Felipe Santa Cruz falando, depois da presidência no vereador, como Marcos, senador, vereador, a gente nem sabe mais o que é. Assim, fica um pouco difícil da gente poder falar aqui, mas corroborando com tudo aquilo que foi falado aqui e olhando aqui para a família do nosso Daniel, no final dos tempos a gente pensa, Daniel, que assim, o importante da vida é aquilo que a gente observa depois de um dia de trabalho, com muita carga de trabalho, com muita coisa que a gente tem que fazer, e aquele dia que a gente chega de noite em casa, sua esposa já está dormindo, seus filhos já estão dormindo, e você fala assim: valeu a pena tudo aquilo que a gente fez? E eu ficava ouvindo o discurso de cada um e olhando as suas crianças. A gente faz o que faz para melhorar o mundo. Ninguém faz nada diferente só para cuidar da sua própria família, da sua própria vida. Nem o pior bandido do mundo não faz só pela sua própria família. Ele faz porque ele acha que ele tem que melhorar a vida daqueles que estão perto dele e tal. E eu ficava olhando assim, a alegria da sua filha e seu filho, olhando a alegria de ver cada um falando por aquilo que você fez, Daniel. Está ali seu filho, está ali o sorriso no rosto dele, e ele tem o direito de ter sorriso, ele tem sorriso por aquilo que você fez, e a alegria dele é pequenininha perto da tua alegria, vendo o sorriso dele. Porque a gente fica muito mais feliz quando a gente faz aquilo por aquelas pessoas que a gente ama.
Então, assim, mais do que qualquer outra coisa que você tenha feito pelo parlamento, pela cidade, por isso que você fez pelo seu trabalho em função da nossa cidade, daquilo que a gente faz. O Daniel, eu vou falar assim, eu não sei quando que eu conheci ele, não sei. Eu olhava para ele assim, esse cara veio do Caiado, esse cara veio do Eduardo, esse cara veio... Da onde saiu o Daniel para mim? Não sei, não sei. Até hoje não sei se um dia vai me esclarecer. Mas eu sei o seguinte, aí eu vou contar outra história. Eu estava vendo o Felipe contar uma história dele, e eu falava, pô, eu participava dessa história. Eu vejo o Tiago contar uma história, eu falei, pô, eu estava ali nesse meio. E essa história foi sendo contada, então, filho, vou contar uma história que nenhum outro pode contar, mas eu, em algum momento da minha vida, por alguma sorte que eu tive na vida, eu pude virar prefeito da cidade 2 vezes. Virei prefeito. E, neste momento, eu virei prefeito e me aparece o Daniel com um papel assim, temos uma lei aqui aprovada pelos vereadores da cidade. Eu fui vereador nessa casa aqui 4 vezes. Aprovei um monte de leis, debatendo um monte de vezes, contrariando um monte de gente, ou aprovando e tal. E a gente aprovava e ia lá para o prefeito da cidade para ele sancionar ou vetar. Eu falei, aí me chega o Daniel, eu prefeito, falando assim, ó, tá aqui, você veta, ou você sanciona, se você achar que isso é bom, isso é ruim. Como é que eu, uma pessoa, tudo bem com a representatividade ter sido eleito em um momento, depois ter sido indicado no tribunal, sei, como é que eu tenho mais representatividade de falar se aquilo é bom ou se é ruim, se o conjunto de representantes da sociedade carioca falou que aquilo deve virar lei, deve virar a regra que vai reger a nossa sociedade. Eu falei, ô, Daniel, manda para cá que eu vou sancionar tudo. E assim foi. Nunca vetei uma lei. Aliás, eu acho que eu sou o único prefeito da cidade que sempre sancionou todas as leis aprovadas pelo conjunto. Por isso, tem uma coisa que eu tenho que falar assim, toma cuidado na hora que você vota no vereador, porque você vai votar no cara que vai te representar e vai dizer que aquela lei ali é aquilo que você quer. E graças a Deus, os meus representantes, fui vereador por 4 mandatos, e os meus eleitores, acho que tiveram em mim uma pessoa com a responsabilidade de saber que eu tinha que fazer. Mas o Daniel é dessas figuras que você sai descobrindo no mundo, dentro do... Porque, assim, vamos lá, virei vereador. E quando eu cheguei aqui, você é vereador, agora você vai fazer o quê? A primeira coisa que acontece é que você ganha um momento de férias, né? Porque você entra aqui já vira negócio de momento, você vai ter um recesso, então você não faz nada. Janeiro, fevereiro, você já está fora. Eu falei, ué, tem nada para fazer? Aí eu peguei o regimento interno, vamos ler, lei orgânica e tal, para você tentar fazer alguma coisa. Eu comecei a ler lá o que eu ia fazer da vida aqui, Câmara de Vereadores. E aí eu comecei a estudar tal, e isso me deu uma vantagem tremenda, porque quando eu cheguei aqui, tinha um monte de vereadores que mandavam muito aqui, porque eles falavam assim, não, o regimento tal, tem, sei lá, o artigo tal, manda desse jeito. Aí você olhava assim, pô, não tem nada disso no... Eu falei, não, o artigo 18 manda isso. Mas o 19 manda aquilo. Então, você começava a inventar também, você vai ajeitando e você começa a mandar muito na Câmara. Eu não sei se hoje em dia ainda está muito assim, o Márcio está aqui. O Márcio trabalhou muito comigo. Eu não sei se ela aprendeu comigo, mas manda muita coisa. Eu não sei se a gente ainda continua enrolando os outros que estão entrando aqui, mas o trabalho de enrolar os outros era enorme. Então, tem figuras como Daniel que ajudavam muita gente a poder trabalhar da forma correta como a Câmara deve trabalhar. E assim foi.
E muitas das coisas que são feitas, elas são feitas em função desse trabalho técnico, dessa gente que nos ajuda. Então, assim, o trabalho e a competência técnica de gente como Daniel, está lá o filhão dele, a filhona, a esposa. Essas pessoas que se dedicam ao serviço público, a fazer a coisa técnica funcionar da forma correta, é fundamental para que a gente possa ter o melhor trabalho técnico possível, para a gente possa ter as melhores coisas acontecendo. Daniel, quando trouxe as leis, que eu pude sancionar todas elas, eu tenho certeza, e nós conversamos isso no momento que ele trouxe, vou até dar um parênteses aqui. Na primeira vez, o prefeito e o Eduardo tinha toda a liberdade comigo, ele mandava o Fernando Dionísio, que foi procurador-geral do município, tal, está aqui o nosso Rodrigo lá atrás, procurador do município, não vai nos deixar mentir. Ele mandava Fernando Dionísio, vai que o Guaraná não leu direito, alguma coisa, tal, para a gente poder sancionar as coisas. O Fernando, junto com o Daniel, mandou para mim. Na segunda vez que eu virei prefeito, ele já estava assim, não tem problema nenhum, já vi que ele estava olhando. E eu fui sancionando as coisas, mas assim, eu sancionava tudo, sabendo que os vereadores tinham aprovado, mas com a responsabilidade de saber que tinha alguém técnico que deu uma lida. E esse alguém técnico é o Daniel. Então, assim, olha a responsabilidade daquilo que foi feito lá atrás, né? O Daniel não foi eleito por ninguém. Ninguém votou no Daniel para ser o representante da Câmara. É um técnico, uma pessoa com a capacidade de acadêmica fantástica, que observou o processo legislativo todo, alertou cada uma das pessoas dentro desse processo: você está fazendo isso aqui que vai dar naquilo, vai dar nisso, tal. Passou o processo legislativo da aprovação de uma lei, que assim, a lei é simplesmente o que vai obrigar toda a população a seguir aquela determinada regra. Depois leva para o prefeito, legitimado, no caso eu, diria até que uma legitimação menor do que o geral, no processo normal, que é o prefeito eleito, assinar, né? Eu estava lá porque eu era presidente do Tribunal de Contas, em função do presidente da Câmara ter viajado, o prefeito ter viajado, mas eu tenho essa responsabilidade e essa observação de que a legitimidade de cada uma das regras que são impostas à população, elas têm que ser seguidas em função de onde veio aquela pessoa que está assinando aquela lei. E o Daniel tem essa responsabilidade. E eu assino aquele negócio: Daniel, está tudo ok? Você viu tudo direitinho? Podemos assinar? E graças a Deus, eu peguei e pude assinar tudo que foi lei, tudo que foi regra, com muita alegria, muita satisfação de poder referendar alguma coisa de uma casa que eu participei por 14 anos, referendado pela população carioca. Essa casa aqui, Daniel, me dá uma alegria tremenda de estar aqui sempre. Foi aqui nessa casa que eu vi o presidente da casa anunciar o nascimento da minha primeira filha. Eu vi o presidente anunciar o nascimento da minha segunda filha. Essa casa aqui foi os meus 4 mandatos dados pela população carioca, foi nessa casa que eu recebi esse mandato de representar a população carioca. Eu nunca quis sair daqui para virar deputado federal, deputado estadual, porque eu acho que essa casa aqui, ela te dá uma representatividade de falar pelos outros.
aquilo que os outros tanto reclamam, com toda a representatividade e tal. E essa mesma casa, e essa mesma população, e essa mesma legitimidade, que hoje fala assim, ó, nós temos um cara aqui do caramba, temos um cara aqui que merece um reconhecimento da população carioca, chamado Daniel, pai dessas crianças que estão aqui felizes da vida, e tem que estar feliz da vida, e tem que reconhecer, e tem que marcar essa data. É o reconhecimento dessa população por aquilo que você tem feito, por aquilo que você busca para a população carioca. Eu sei que a gente olha por aí pelo Brasil afora, muita coisa, muita dificuldade, muita dificuldade naquilo que a população cobra. Assim, o poder público não está fazendo, de fato, tudo aquilo que a população quer. Agora, a parte do poder público está fazendo as coisas certas, por causa de uma pequena parcela dentro do poder público que faz as coisas corretas. E dentro dessa pequena parcela, você pode ter certeza que o teu nome está inscrito. Está inscrito o nome do nosso presidente aqui, está inscrito o nome de vários dos vereadores aqui, inclusive aqueles, Felipe, que foram aplaudidos hoje aqui. Está lá o nosso Felipe Santa Cruz, meu amigo. Está inscrito várias das pessoas, está inscrito grande parte do meu tribunal, das pessoas que trabalham naquele tribunal para fazer o recurso público ser bem aplicado. Está escrito aqui o nome do nosso coronel, aliás, o Corpo de Bombeiros é um exemplo disso. Está escrito o nome do nosso Bucar e tantas pessoas que estão inscritos dentro de um setor público que quer fazer o país acertar. Então, assim, no nome de todas essas pessoas, no nome de tudo aquilo que tem feito a coisa funcionar, com a desculpa de ter me alongado muito tempo, mas os parabéns a você, tua família, seus filhos, a alegria de poder estar aqui hoje. E vou dizer assim, eu não sou muito de estar muito por aqui, é bem verdade, de vez em quando eu fujo aqui das solenidades da Câmara, apesar de gostar muito de poder estar aqui. Parabéns ao nosso presidente, ao nosso vereador Márcio, o senador, seja Deus o que queira, ao nosso Daniel, a todos que estão aqui, nossos parabéns e o meu muito obrigado de poder estar falando aqui essas palavras. Obrigado e parabéns. Obrigado, presidente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Márcio Ribeiro. Presidente, boa noite. Toda vez que tem alguma audiência, alguma homenagem, alguma oportunidade de estar junto do presidente do Tribunal de Contas, do Antônio Guaraná, não tem como eu não lembrar o início da minha trajetória, né? Foi ao lado do então vereador Guaraná que eu dei meus primeiros passos na política, ficando com ele alguns bons anos, né, ao seu lado, enfim, tanto na prefeitura, enquanto ele era secretário, quanto vereador dentro dessa casa. Os dois, hoje, ex-parlamentares que estão nessa mesa, também tiveram a função de líder de governo, a função que eu tenho hoje. Em determinado momento, tiveram um Daniel na sua vida para poder estar discutindo as pautas do governo aqui nessa casa. Mas agradecer mais uma vez, Guaraná, obrigado pela oportunidade do ingresso na política, obrigado pelos ensinamentos, pelas oportunidades, porque foi através das suas oportunidades que eu consegui mostrar o meu trabalho e aprender aquilo que a gente tenta desenvolver hoje aqui nessa casa. De verdade, obrigado sempre. E agradecer ao Tiago, quando eu virei vereador, o líder de governo era o Tiago Carribeiro, foi a pessoa que me recebeu, que mais bem me acolheu aqui nessa casa, ao lado do presidente Carlos Caiado, enfim, sempre com um bom conselho, sempre com esse sorrisão no rosto, com esse jeito acolhedor, que faz a gente se sentir à vontade
para poder desabafar, reclamar, falar as coisas que, enfim, incomodam a gente, e com todo jeitinho, você saía de uma conversa com ele, entrava triste, saía feliz pra caramba, porque ele sempre te convencia a olhar a vida, as coisas, pelo lado bom delas. Eu quero te dizer que tanto você quanto o predicado foram muito importantes aqui para mim, nesse início meu aqui, esse mandato como vereador, além de ser meu parceiro de sofrimento. A gente vê os jogos do Botafogo quase sempre juntos. Então, ficamos tristes juntos na última terça-feira, já vivendo momentos de muita alegria também juntos. Fora isso, cumprimentar a todos aqui presentes aqui na mesa. É uma honra poder estar mais uma vez ao lado de vocês, Bucara, Andréia, enfim, todos que estão aqui, nas defesas que a gente faz todos os dias aqui nesse parlamento. Agradecer a oportunidade de estar sentado ao lado do líder também junto comigo nessa casa, o vereador Marcos Dias, que, se Deus quiser, vai sair, daqui a pouco para alçar voos maiores. Não tenho dúvida que todos nós seremos super bem representados aonde você estiver. E também te parabenizar pela iniciativa da homenagem ao Daniel. Obrigado. Daniel, todo mundo que falou antes de mim elogiou, falou da importância do Daniel nas suas funções que ele já teve, Tiago, nas suas funções como assessor, Guaraná, lembrando a sua experiência quanto prefeito. Não tenho dúvida que André e Bucar, nas discussões do parlamento, quanto o Belchior, quanto o Gustavo, que estava aqui, o Vânia, enfim, toda a galera da prefeitura, que de uma certa forma convive com o Daniel por todo o tempo, analisando os projetos que saem da casa e que tem ali que receber de alguma forma ali a orientação, mas a análise do governo, para que a gente possa aqui de forma consciente poder fazer com que esses projetos sejam votados sempre com as explicações plausíveis e importantes para a decisão final desse grupo de vereadores, que vai fazer com que esses projetos virem leis que vão regir a nossa cidade e as decisões de tudo aquilo que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. E hoje o meu grande parceiro de parlamento, além dos meus colegas vereadores, é o Daniel, que é a pessoa que eu passo mais tempo hoje discutindo projeto, enfim, estratégia, análise, muitas coisas que acontecem aqui na Câmara, são muito frutos de estudo que esse cara dedica o seu tempo junto com a sua equipe, de muito debate que ele faz junto com o Executivo, muitas das vezes economizando o nosso tempo para que a gente possa se preocupar em como a gente vai fazer e tramitar as coisas aqui dentro dessa casa. A gente consegue ter esse tempo porque esse cara dedica muito tempo dele no aprimoramento e na discussão desses projetos junto ao Executivo. Então faz com que o nosso trabalho enquanto líder aqui fique muito facilitado, focado no que a gente tem que fazer aqui junto com os nossos pares. Te parabenizar, meu amigo, pelo teu entendimento da importância da vida pública, da coisa pública de uma forma geral, do entendimento que você tem de quanto é importante cada discussão, enfim, de tudo aquilo que a gente faz aqui dentro, de cada veto, de cada não veto, de cada projeto. Quando eu peço para você atenção e paciência com os colegas, para a gente poder fazer tudo que a gente puder fazer para que os projetos sejam sempre esmiuçados, antes da gente dar uma negativa de que o projeto é ruim, para a gente poder analisar de verdade, que às vezes você faz uma mudança simples e o projeto que parecia inviável se torna viável, e nós mesmos vamos estar ali votando e aprovando esse projeto que vai ser importante para a cidade. Só que trabalhar dá trabalho, e muitas pessoas, quando vê alguma coisa um pouco errada, preferem já dizer que não presta, para não ter o trabalho de esmiuçar, de se dedicar, de marcar reunião, de encontro dos gestores públicos, para poder discutir e chamar a atenção deles da importância que se deve ter e o respeito que se deve ter a esse parlamento. Os 51 vereadores que aqui sentam e usam essas cadeiras que os senhores hoje estão sentados, são os representantes escolhidos pelo povo, para poder representar os seus interesses. Como o Guaraná bem falou, sempre acreditando que as leis que vão ser propostas por eles, os projetos de lei, são de interesse da população. Mas isso tudo circula em muita análise, em muita discussão, e muitas dessas discussões são promovidas e são articuladas pelo Daniel e pela sua equipe. Então, nesse um ano, aqui pouco mais de um ano, como líder de governo, se a gente conseguiu ter êxito nos projetos que viram do Executivo, não é só mérito de todos esses secretários qualificados que o prefeito Eduardo Paes escolheu, não é só mérito do líder de governo que pega esses microfones para poder, enfim, explicar, é mérito do seu trabalho, da sua dedicação, de esmiuçar cada um deles com carinho, que todo mundo aqui sabe que você faz. Então, parabéns, meu amigo, e principalmente, obrigado
pela oportunidade de dividir o meu tempo de plenário, as nossas discussões com um cara tão bacana, tão íntegro, tão competente e tão dedicado e da verdadeira importância que a coisa pública tem. Parabéns, irmão. Assistiremos agora a apresentação de um vídeo do presidente Carlos Caiado. Passando aqui para parabenizar um grande amigo, um grande profissional, Daniel, pela essa homenagem. Cumprimentando aqui o condutor principal dessa homenagem, o vereador Marcos Dias. Tenho a honra de ser coautor dessa homenagem. Ele é tão bom que passou por todos os líderes do governo Eduardo Paz. O vereador Tiago Carregueiro, hoje conselheiro, o vereador Átila e hoje o vereador Márcio Ribeiro. Quero aqui pedir desculpa, porque eu estaria aí presente, mas não pude estar, mas eu vou deixar de passar aqui nesse vídeo meus agradecimentos ao Daniel pela sua trajetória, por todos os conselhos aos vereadores, por fazer parte da agenda legislativa. A Câmara mesmo tem um colégio de líderes que tem a sua participação, representando juntamente com o líder do governo, no plenário, ajudando e assessorando ao líder do governo e também, obviamente, a agenda legislativa, que é a Câmara Municipal. Um cara muito cordial, também estender aqui a sua família e tem um orgulho muito grande ao ser humano, Daniel. Então, Daniel, parabéns, nosso comendador, por essa homenagem e parabenizo mais uma vez o vereador Marcos Dias por estar presidindo essa sessão e que Deus abençoe o nosso Daniel, que continue a sua trajetória, que nos orgulha muito. Registrar a presença do presidente da Rio Eventos, Pierre Batista. Senhores e senhoras, uma grande emoção para este vereador poder presidir mais uma sessão solene nesta casa. Confesso que, com toda a experiência que tenho de falar para muitas pessoas, sou pastor. Então, isso desde muito jovem eu tive essa experiência de falar para muitas pessoas. Mas confesso que estar ladeado por autoridades tão referência para a minha vida me fazem as pernas tremerem. Conselheiro Tiago Carregueiro, presidente Guaraná, Bucar, doutora Andréia, demais autoridades presentes aqui, meus colegas servidores do município, colaboradores da Câmara. É muito honroso para mim. Antes de começar a falar do Daniel, eu preciso marcar posição no que considero um assinte contra a democracia, o que aconteceu no dia de ontem, com um parlamentar dessa casa. E registrar que mais me preocupa o que aconteceu, por saber que tudo que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, a incompetência, a falta de capacidade de gestão, que está causando esse dano tremendo, por alguém que teve a oportunidade de passar por essa casa também, só que eu acho que teve aqui e não aprendeu. Respeitar os pares, respeitar o parlamento. Uma vergonha quando você instrumentaliza equipamento do poder público e em questão a polícia civil, polícia militar, para perseguição, seja lá qual for. Cada um de nós parlamentares temos o direito à fala e de expressão, uns se excedem, muitos conhecem a minha posição, sou muito moderado, sou muito pela conciliação. Todavia, a forma como está acontecendo no Rio de Janeiro não é de agora, já vem acontecendo. O desrespeito à democracia, desta forma tão grave como aconteceu. Aqui nós não vamos esconder o erro de ninguém. Se tem erro, tem que ser investigado, tem que ser processado, tem que ser punido. Mas tudo respeitando o princípio legal e a forma como tem que ser feita. Não sou operador do direito, admiro muito. Mas se nós não estivermos atentos aí, a sociedade, se não estiver atenta, covardias acontecerão daqui para frente. Por se tratar de um período eleitoral,
aonde pessoas tiveram oportunidade por mais de 6 anos de fazer e não fizeram pela segurança do Estado. Está um caos. Eu sou um vereador que frequento tudo quanto é comunidade. Os meus votos principais são feitos em comunidades. Daqui a pouco, por esta fala, posso estar sendo punido de forma covarde. Mas não vou me calar diante das covardias. Fui eleito para representar o povo e o tempo que passar por esta casa, estarei lutando pela democracia e por fazer valer o direito à fala dos vereadores desta casa. Então fica registrado essa indignação e a atenção que devemos ter para os próximos dias. Ainda muita água vai rolar debaixo da ponte e muitas coisas tendem a acontecer se nós não estivermos atentos. Então fica manifestada a minha posição. Falar do Daniel é muito fácil falar do Daniel. Porque Daniel, quando eu cheguei nessa casa, para os senhores que não me conhecem, eu estou nessa casa desde 15 anos de idade, frequentando aqui. Já tive tio vereador, tio presidente desta casa, irmão vereador. Então, sempre estive orbitando aqui. Nunca pensei em um dia ser vereador, nunca ambicionei isso na minha vida. Eu sempre queria estar assessorando, estudando regimento, aprendendo para servir bem a autoridade que eu estava assessorando. E no período de mais de 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de caminhar ao seu lado, Daniel, e observar a forma dedicada como você sempre fez. Você servia a autoridade que nosso querido conselheiro Tiago Carrebeiro, com muita dedicação, e é muito interessante a percepção de quem já foi assessor. Porque o assessor de verdade, ele não quer sair na foto, ele quer estar atento a tudo que está acontecendo em torno do líder, para que a entrega do líder se destaque. Esse é o papel do assessor. E você sempre cumpriu com maestria isso. Com a sua capacidade, com a sua versatilidade, com a sua forma de interagir com os colegas, mas sempre preocupado em dar destaque a quem te liderava. Então, nossas histórias se assemelham muito. E aqui eu tenho outro amigo, Belchior, somos oriundos de Guadalupe, meninos que talvez não tivessem perspectiva, mas vencemos. E nunca tiramos a sandália da humildade, sempre lembramos de onde nós viemos, Belchior. E é isso que me motiva a prosseguir. Hoje, aos 54 anos de vida, uma trajetória com experiência em várias posições no cenário estadual, federal, me preparando para voos maiores em defesa do Estado do Rio de Janeiro, em defesa do Brasil. São desafios onde muitas pessoas menosprezam, achando que a gente não pode chegar, mas pode sim. É só você sonhar, trabalhar, se dedicar, ser leal aos propósitos, você pode buscar sim. Mas Daniel, voltando a falar desse homenageado desta noite, sempre foi muito dedicado, caprichoso, sério. E quando agora eleito, volto para essa casa, encontro com toda a maestria, ele sendo interlocutor do executivo com o legislativo. Eu falei, que habilidade esse camarada tem que ter, porque ficar nessa ponte entre legislativo e executivo é muito difícil. Assim como o papel do líder também é muito difícil. Hoje eu sou vice-líder, trabalho na retaguarda do vereador Márcio, trabalhando ali, acalmando os ânimos em defesa das soluções. Eu falei assim, caramba, Daniel está nessa posição. Então, Daniel, eu quando faço essa homenagem, quando penso em fazer essa homenagem, sou acompanhado de vários senhores vereadores, é reconhecendo essa tua capacidade, sua resiliência, sua lealdade e, sobretudo, a tua vontade de ver o povo do Rio de Janeiro bem cuidado e bem amparado.
o céu é o limite para você. Isso aqui é só uma linha de transição. Eu tenho certeza, eu posso ter a precisão da certeza que você ainda voará voos muito mais altos. O Rio de Janeiro precisa, o Brasil precisa de homens com a sua qualidade, com a sua dedicação e com vontade de transformar. Então, senhoras e senhores, essa homenagem que se faz ao Daniel é uma homenagem que eu sempre quero compartilhar com você, servidor, do mais simples papel que você ocupa no serviço público. Aqui eu tenho grandes amigos aqui, Samanta, registrar a presença da Samanta e outros tantos operários do serviço público. Façam com amor. Eu aprendi uma lição na minha vida que meu pai me ensinou, foi o seguinte: meu filho, tudo o que fizer, se dedique para ser o melhor em entregar. Faça com amor. Não priorize as conquistas financeiras. Priorize primeiro a sua realização pessoal e os seus valores pessoais. As suas conquistas financeiras e de prosperidade, elas virão na sequência naturalmente. E é muito mais gostoso quando nós trabalhamos dessa forma. A pior coisa é quando a gente vai entrevistar alguém e a pessoa nos apresenta um currículo enorme, tantas qualificações, tantas conquistas acadêmicas, mas a essência de servir ao público falta. Mas o Brasil precisa de pessoas com vontade de mudar. O Brasil, a sociedade do Rio de Janeiro, precisa de pessoas com vontade de mudar. Eu tive a honra, Daniel, e por isso eu estou falando de você, quando eu falo de mim, quero reportar a você, de aos 16 anos de idade, trabalhar na Secretaria de Programas Especiais do Estado ao lado do senador Darcy Ribeiro. E acredito que só vamos conseguir mudar o futuro do país, do Estado, que a pauta latente hoje é a segurança. Mas nós temos que ter uma frente atacando a segurança da forma técnica, legítima, mas nós não podemos abandonar a base de tudo que é a escola. Cuidar da criança desde o pré-natal, no parto, no pós-parto, na creche, em todas as etapas, para daqui a 20 anos termos uma sociedade diferente e preparada. Acredito nisso. Sem educação, o emburrecimento acontece e os maus propósitos seguem. Daniel, o céu é o limite. Deus te abençoe. Você sabe sempre que eu evoco para a minha vida a direção de Deus. Sou guiado, dirigido por Deus em todas as minhas ações. Em todas as minhas orações, pode contar com elas que admiração, respeito e carinho tenho por você. Deus te abençoe, amigo querido. Ele nunca tinha recebido uma moção, tá? Isso é um expediente importantíssimo nessa casa e comum, mas ele não tinha uma moção. Então, segue uma moção de louvor e reconhecimento ao Dr. Daniel Araújo de Oliveira. Ao longo de sua trajetória no serviço público, tem demonstrado elevado compromisso com o interesse coletivo, pautando sua atuação pela responsabilidade, dedicação, ética e profissionalismo. Sua conduta exemplar e sua disposição permanente em servir a sociedade contribuem de maneira significativa para o fortalecimento das políticas públicas e para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população. Servidores públicos comprometidos com o bem comum desempenham um papel fundamental no funcionamento do Estado e na promoção do desenvolvimento social, sendo merecedores do respeito e do reconhecimento desta Casa Legislativa. Assim, esta Câmara Municipal presta esta justa homenagem
registrando publicamente o agradecimento e admiração pelo trabalho desempenhado, cuja sua atuação dignifica o serviço público e inspira todos aqueles que se dedicam à construção de uma cidade mais justa e eficiente. O Parlamento Municipal tem registrado em seus anais esta moção, e isso é motivo de orgulho para esta e futuras legislaturas do município do Rio de Janeiro. Plenário Teotônio Vilela, 12 de março de 2026, vereador Marcos Dias. Com a palavra, o homenageado. Bate palma, galera. Vamos nessa. Ô, Marco, tua equipe foi tão competente no vídeo que fez que praticamente pegou metade do meu discurso. Descobriu coisa que eu quase tive que fazer uma terapia para chegar nessas conclusões aqui e fazer um breve histórico da minha vida. Mas vamos lá. Quero saudar primeiramente um amigo de muitos anos, o vereador Marcos Dias, pela essa iniciativa dessa homenagem a mim, que muito me honra e contou, importante isso, com a coautoria de dezenas de vereadoras e vereadores, que inclusive na sessão de hoje de manhã vieram já me parabenizar. Cumprimento também o presidente do Tribunal de Contas de Guaraná, o meu amigo, meu irmão, Tiago Carribeiro, conselheiro do Tribunal de Contas e vice-presidente. O Rafael, que participou aqui do início da sessão com palavras fantásticas, é um grande amigo também, que eu tive a sorte de conhecer no começo do trabalho com o Tiago e que estava no lançamento do meu livro. Procurador-geral do município, Dr. Bucar, a quem muito carinhosamente chamo de Xará, e que é um exemplo de profissional do direito, uma conduta que a PGM tem muita sorte de ter o senhor no comando e à frente dela. Ao doutor Felipe Santa Cruz, que é um amigo que a prefeitura me deu, nosso secretário de governo, e que as palavras realmente muito me emocionaram. É uma pessoa que o serviço público tem a sorte de ter, porque é um advogado, é o nosso eterno presidente da Ordem dos Advogados e que dedicou e dedica muito do seu tempo para o bem da coletividade, auxiliando a prefeitura lá na Secretaria de Governo, na qual eu faço parte. A minha querida amiga Andréa Senco, nunca... Toda festa boa tem peneira. Andréa Senco mora no meu coração. Conheci ela na época que ela ainda estava auxiliando o deputado federal Pedro Paulo, então, amiga de longa data. E que também a Prefeitura, a cidade do Rio de Janeiro, tem a sorte de tê-la como secretária de Fazenda, porque ela tem a capacidade de gerir uma pasta muito complexa, mas com maestria, melhorando, inclusive, os nossos níveis de CAPAG, certo? Esse trabalho aqui no Legislativo, ele quase que me torna um especialista em finanças públicas e urbanismo. O Guerrante, o Anderson, principalmente depois do plano diretor, mas enfim. Por último, eu deixei aqui o meu amigo de décadas, Maurício Dias Pérez, meu irmão querido, e que eu tive a grata surpresa dele conseguir sair de Niterói e estar aqui a tempo hábil de estar compartilhando esse momento tão importante. E no nome do Maurício, eu cumprimento todos os meus amigos aqui presentes, a galera que joga o
a bolinha lá com a gente no campo, e também todos os amigos. Então, estendo esse cumprimento a todos presentes. Em relação ao agradecimento, eu queria também pontuar uma coisa que está muito raro hoje em dia. Quero começar agradecendo de coração pelo tempo que cada um dispensou para estar aqui, participando dessa homenagem. Hoje, a presença de vocês vale muito mais do que um simples sim em um convite. Ela vale uma pausa na correria, um ajuste na agenda, uma escolha consciente de estarmos juntos agora. E isso também cabe aos que conseguiram estar juntos em alguma etapa dessa solenidade. É verdade, é que o tempo virou uma moeda mais rara nos dias atuais. A gente vive cercado de urgências, de telas, notificações, prazos, preocupações, e no meio disso tudo, o tempo não é só algo que passa, é algo que a gente entrega. Por isso, quando alguém oferece tempo, que é o que vocês estão oferecendo hoje, não oferece só minutos, oferece atenção, respeito, carinho e prioridade. E é exatamente por isso que nesse momento fica ainda mais especial estar com vocês. Porque vocês não vieram apenas para assistir uma homenagem, vocês vieram para honrar uma história, para fortalecer laços e dizer com a presença de vocês aquilo que muitas vezes as palavras não conseguem dizer tão bem. Assim, eu só posso dizer obrigado por vocês estarem presentes nessa solenidade. A minha trajetória profissional começou bem cedo, também aos 16 anos. Marcos, também aos 16 anos, você vai ver agora que foi uma situação um pouco diferente. Quando eu trabalhei em uma empresa que, dentre outras atividades, fazia instalação de alarmes. E logo no início eu fui contemplado com a instalação em uma borracharia em Inoã de um alarme. Um detalhe pequeno, eu morava na Ilha do Governador. A gente está falando só de uns 70 quilômetros ali de ônibus. E carreguei uma mala de ferramenta que tinha mais ou menos 1/3 do meu corpo. Com certeza também o peso no meu corpo não é o peso que eu tenho hoje. Então a mala também não era esse absurdo todo, mas era pesada. E foi marcante, e eu não falo isso com nenhum pesar não. Até porque quando a gente está começando a trabalhar, é um gás, é uma energia que dificilmente a gente encontra algum lado ruim em alguma coisa. E foi uma experiência sim marcante. Porque imagine a cena, como que eu fiquei. Depois de instalar sensores de alarme, subindo e descendo em pneus, em pilha de pneus o tempo todo. No final do dia, a única parte que no meu corpo que não estava da cor do pneu eram os meus olhos. Qual foi o lado bom disso? Eu voltei de ônibus para a ilha, extremamente confortável, porque absolutamente ninguém queria ficar perto de mim no ônibus, então não faltou espaço, foi bem tranquilo. Os meus estudos, isso a Tereza não descobriu para botar no vídeo, tá vendo, Tereza? Nos meus estudos também sempre tiveram muito ligados ao mercado de trabalho. Eu fiz o 2º grau técnico na Escola Técnica Resende Ramel, em eletrônica com informática. E ali aflorou um pouco do meu lado nerd, né? Estudando lei de Ohm, Watts, PWM, Joule e assim vai. Essa base, ela foi essencial porque me abriu portas para atuar em grandes empresas de TI, onde, por meio de capacitações e certificações internacionais, eu desenvolvi competências que carrego até hoje, como liderança, gestão de equipe, gerenciamento de projetos e outros. Com esse caminho, eu consegui ingressar, e o melhor, pagar sozinho, a tão sonhada Faculdade de Direito na Universidade Gama Filho, em Piedade, em 1998. E que agora é o local onde nós criamos o Parque Piedade Arlindo Cruz. Inclusive, eu presenciei o momento da implosão lá e foi extremamente emocionante e extremamente gratificante ver que aquele prédio que estava literalmente abandonado e não servindo em nada mais à sociedade, agora pode
ser usufruído por centenas de pessoas. Após a graduação, eu parti direto para a especialização na UFRJ, pois na época o foco em direito civil e direito ambiental já estava presente na minha vida. Essa paixão pelo direito ambiental que me levou a cerca de 7 anos a escrever 2 livros, como o Tiago muito bem lembrou, e frisou que muito do que estava naquele conteúdo foi fruto de troca de ideias, informações e oportunidade de trabalhar com pessoas que agregam na nossa vida, que foi Licenciamento Ambiental, Controle e Oportunidade, que foi da editora Lumen Juris, que é uma editora altamente conceituada no ramo do direito, e também o livro em inglês que foi The Environment Wars, Careful Before Investing in Brazil. Empreender em defesa do meio ambiente sempre me trouxe uma satisfação pessoal enorme, porque o impacto positivo no coletivo tem uma magnitude contagiante. Cito 2 trabalhos que marcaram muito essa fase da minha vida, que foi o licenciamento ambiental da Embrapa Sorgo e Milho, em 7 Lagoas, Minas Gerais, e o licenciamento ambiental na base aérea de Salvador. Eu sempre tive uma ligação muito intensa com a natureza. Na minha criação, eu tive muito contato com o mar e com as montanhas. No mar, aprendi a velejar, a mergulhar, sendo no primeiro momento a caça submarina e no segundo o scuba dive, que também me proporcionou experiências únicas, né, Paula? Como o mergulho nos corais lá em Punta Cana, experiências fenomenais e que guardo com muito carinho e amor. Já nas montanhas, além da maravilhosa Serra do Mar, de Angra dos Reis e da nossa querida Floresta da Tijuca, eu vivi inúmeras experiências no sul de Minas, terra do meu saudoso avô Fernando. Entre montanhas e cachoeiras, eu guardo com carinho na minha memória toda essa experiência e o contato com a natureza que eu busco a cada momento que eu estou com meus filhos, no momento de lazer, botar eles em contato na floresta, né, Tetê? E no mar. O esporte sempre esteve presente na minha vida. Como morador da ilha, eu frequentava o Yacht Clube Jardim Guanabara, onde além do lazer e das amizades que construí, conheci o futebol. E aí reparem que eu botei conheci o futebol, é bem diferente de jogar futebol, né, Tiago? Joguei vôlei, nadei muito e tive a honra de participar da primeira turma da Grace Ilha. E pedalei muito também, até porque naquela fase da minha vida era o meio de transporte disponível que eu tinha e que eu também gostava. Isso também me levou a explorar locais que até então não eram de comum acesso. Por exemplo, eu pedalava, ia para Petrópolis, Teresópolis e quase BH. Quase BH porque eu, literalmente, com perdão da palavra, tomei um belo de um tombo quase chegando, mas estou vivo e estou aqui. E quem diria, presidente, que décadas depois disso tudo, o Rio de Janeiro fosse ser palco de uma Olimpíada e eu fosse conhecer o golfe, um esporte que até então era inimaginável para mim e que passou a ser uma nova paixão na minha vida. Em 2012, após longa jornada na iniciativa privada, em empresas de pequeno e grande porte, como Light SA, Grupo Oi, Petrobras, além de escritório de advocacia, fui convidado pelo então vereador e hoje conselheiro, meu amigo querido Tiago Carribeiro, a assessorar o mandato dele. Tiago, sou muito grato a você, de coração, porque foi a partir desse momento que eu conheci de forma mais profunda o direito eleitoral e o processo legislativo. Nessa jornada, eu conheci pessoas fantásticas, muitas daquelas viraram amigas e amigos até hoje. Eu pude contribuir no mandato dele com diligências importantíssimas, e aí, lembrando aqui, as ações para coibir o descarte irregular de RCC, resíduo de construção civil, que se dava de forma contínua na região ali da Estrada do Urubu, e a gente conseguiu fazer diligência mobilizando a RJTV, imprensa em massa, que com certeza o meio ambiente agradece, assim como inúmeras outras intervenções nas ilhas ali das Lagoas, tirando muito resíduo do nosso manguezal.
Auxiliei também o mandato do Tiago em diversas legislações de sua autoria, que foram extremamente relevantes para a nossa cidade. Dentre elas, eu cito a regulamentação do transporte hidroviário do Complexo Lagunar da Barra. A gente está falando que há anos e anos atrás o Tiago já estava preocupado com a questão da mobilidade urbana e buscando alternativa. Também, uma outra lei que eu separei aqui de importância é que permitiu o pagamento nos pedágios de crédito e débito via cartão. E a lei que determinou uma questão de saúde. E aí a minha amiga Aline da Invisa, com certeza sabe disso e utiliza isso muito aí nas diligências da nossa vigilância sanitária, que foi a lei que determinou que os estabelecimentos, como restaurantes e bares, fossem obrigados a informar a presença do glúten e seus derivados nos produtos ofertados. Após 9 anos nessa Casa de Leis, parti para um novo desafio, pois 2021 tive a felicidade de ser convidado a integrar o time do prefeito Eduardo Paes. E, Tiago, foi uma decisão muito difícil, tá? Porque eu só tenho lembranças boas de trabalhar com uma pessoa tão competente quanto você. E esse convite para trabalhar com o prefeito veio com uma missão muito importante, e foi isso que me motivou e motiva todo dia a acordar às 5 horas da manhã e me dedicar ao trabalho, que foi coordenar toda a demanda legislativa e parlamentar da prefeitura, apoiando a elaboração e a tramitação de projeto de lei de autoria do Poder Executivo e atuando estrategicamente como elo de interlocução entre o Poder Executivo e os poderes legislativos de esfera municipal, estadual e federal, porque a prefeitura se relaciona com todas as esferas, sendo fato que a grande demanda que nós temos é aqui na esfera municipal. E quando falo de demanda legislativa municipal, eu preciso registrar alguns números muito importantes do trabalho que nós desenvolvemos desde a última legislatura do prefeito, ou seja, desde 2021. O nosso setor tramitou e acompanhou mais de 50 mil indicações e solicitações legislativas, além de 4.854 requerimentos de informação de autoria dos vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Analisamos, junto com os órgãos da prefeitura, como da minha querida Andréa Senco, secretária de Fazenda, quase 6 mil proposições legislativas. Toda proposição legislativa nós estudamos para saber o impacto que tem na sociedade, como que ela deve fluir da melhor forma para que o bem comum seja preservado. Acompanhei pessoalmente mais de 500 audiências e debates públicos realizados nessa Casa de Leis, dezenas delas realizadas em função do plano diretor, que meu amigo Gui Errante, o Anderson, o Tiago Dias, tanto acompanharam na época. Vejam só, gente, é uma demanda não só volumosa, mas também técnica e crítica, porque quando falamos de poder público, falamos de necessidades reais da sociedade, do coletivo e de vidas. E por isso eu sou muito grato à função que eu desempenho hoje. Aqui eu faço questão de citar uma frase do meu querido amigo vereador Marcos Dias. Ninguém faz nada sozinho. E por isso tomei a liberdade de sugerir a ele que a minha equipe também fosse homenageada com uma moção de sua autoria. Eu só não sabia que eu também ia entrar nessa moção, mas tudo bem. Para minha alegria, o vereador Marcos Dias concordou, acolheu a ideia e dará entrada nas moções, e em breve eu farei essa, junto com ele, óbvio, essa homenagem à minha equipe, a quem eu peço uma salva de palmas aqui a todos presentes.
Retomando aqui ao assunto de obras literárias, em 2024, como a competente assessoria do Marco identificou, eu lancei o livro A Jornada do Candidato Eleições 2024, e aí o doutor Bucar elencou bem, a linguagem que a gente buscou não foi juridiquês, foi para que os candidatos e a sua assessoria entendessem o que devem fazer para que aquela campanha flua de acordo com a legislação eleitoral. E eu escrevi isso em coautoria com meus amigos Josias e a Dani, que eu peço também uma salva de palmas. Provavelmente, diante da edição das novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, faremos uma atualização e lançaremos uma versão agora atualizada para as eleições de 2026. Esse ano também participarei como coautor do lançamento do livro A Simplificação que Complica, o perigo da superficialidade na hermenêutica jurídica, a convite do jurista Carlos Afonso Leone, meu amigo, meu irmão, a quem também, além de ser autor, ele coordenou essa obra literária que reuniu outros juristas e também teve o prefácio redigido pelo ministro Gilmar Mendes. Meu amigo, para mim foi uma honra participar dessa obra. Muito obrigado. Bom, encerrando aqui, até porque a gente tem que celebrar também, olhar para trás e refletir sobre tudo que construí, eu percebo que nenhuma conquista tem seu verdadeiro significado se não temos com quem compartilhar. A vida nos dá vitórias profissionais, reconhecimentos e oportunidades, mas é o amor que dá propósito a tudo isso. E esse amor eu encontro em casa, no abraço que acolhe depois de um dia cansativo, no sorriso que celebra uma pequena vitória. A família é o porto seguro, o refúgio onde somos de fato nós mesmos. Paula, minha companheira de vida, você é a força que me sustenta, a luz que me guia. Ao seu lado aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que conquistamos, mas por quem nos acompanha nessa caminhada. Obrigado. E por fim, quero fechar agora com chave de ouro, agradecendo a minha família, em especial a minha esposa, Paula Albino, que me deu esses dois presentezinhos de Deus, que são o Luca Albino Araújo, que pode parar de desenhar e olhar para o papai, e a Maitê Albino Araújo. Gente, Luca, Maitê, eu amo vocês. Gente, boa noite a todos. Termino convidando todo mundo a celebrar comigo aqui no Salão Nobre. Obrigado. Agradeço a presença de todos, aos assessores, à equipe técnica da Câmara Municipal. Convido para os cumprimentos do Salão Nobre o vereador Antônio Carlos Carvalho, onde será oferecido um coquetel de confraternização, logo após ouvirmos o hino da cidade do Rio de Janeiro. Está encerrada a solenidade. Cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade